é a Laiane. E a gente gostaria de saber mais sobre as leis que regem as conservações das massas. Olá meninas, vamos falar então sobre a Lei da Conservação das Massas. A Lei da Conservação das Massas é uma lei básica em química, uma lei que vem para ajudar os químicos a principalmente entender como ocorrem as reações químicas em termos de quantidade. Na verdade, a Lei da Ação das Massas teve origem por volta de meados do século XVIII com o químico Antoine Lavoisier. Lavoisier é um químico francês que tem a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dessa lei da conservação das massas, que na verdade tem um pouco de conturbação histórica, porque poucos anos antes já havia um russo que tinha falado algo semelhante, mas foi por meio do químico Antoine Lavoisier que a lei da conservação das massas começou a ser dissipada. Bem, a lei da conservação das massas nada mais é do que compreender como ocorre a interação entre os reagentes em química, certo? Na formação dos produtos. Então, imaginemos que nós temos 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio. De acordo com a lei da conservação das massas, nós teremos a formação, então, de 18 gramas de água. Então, a massa contida nos reagentes vai ser igual à massa formada de produtos. Mas, adiante, viram que esse fato da lei da conservação das massas tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, a gente precisa considerar o sistema fechado. Que seria o sistema fechado? Um sistema onde não há escape de gás, ou seja, não há um fluxo de massa nesse sistema. Por quê? Imaginemos o seguinte, que nós temos a combustão do carbono a gás carbônico, CO2. Então, nesse caso, o CO2 é um gás, né? E esse gás ele vai se dissipar no ambiente e ao calcular, ao medir essa massa, né, nós teremos então uma massa menor do que realmente haveria de ter. Então, a lei da conservação das massas serve para sistemas fechados. Historicamente, começou a haver essa pergunta sobre a conservação das massas durante um processo que Antoine Lavoisier usava, que era a calcinação. O que é calcinação? É você reagir, na verdade, por ação da temperatura, reagir a alguns materiais por ação da temperatura, por exemplo, com o oxigênio. Então, um exemplo clássico é o ferrugem, né? Se você pegar, por exemplo, uma barra de ferro e depois uma barra de ferro oxidada, que reagiu com o oxigênio do ar, ou seja, formação de ferrugem, né? E ao pesar essa barra depois dela estar enferrujada, a massa vai aumentar. Então, começou a se perguntar, né, por que a massa aumentava. E a ideia era que algo de fora do sistema estaria, então, reagindo com o ferro, né, por exemplo, o oxigênio, né, e aí, tanto é que a descoberta do gás oxigênio veio por meio dos experimentos de Lavoisier. Nós vamos fazer, então, uma demonstração, né, de como isso ocorre. É um simples experimento, né, onde a gente vai mostrar a lei da ação das massas. O que nós temos aqui, então, é uma balança analítica, é uma balança de alta precisão, onde nós vamos fazer um experimento. Um experimento que vai reproduzir o que Lavoisier fez. Então, na verdade, nós temos a palha de aço, né, que contém ferro em sua estrutura. Agora, nós vamos pesar essa palha de aço e anotar a massa da mesma. Esperar estabilizar a balança. Então, nós temos em torno de 220 miligramas de palha de aço. Então, essa é a massa dos reagentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos reagir agora essa palha de aço com o oxigênio. Então, agora vamos levar essa palha de aço, previamente pesada, à capela. Vamos ligar a capela com o sistema de exaustão. E agora nós vamos até a fogo a palha de aço. Pode ver que ela está queimando.
que está acontecendo? O ferro está reagindo então com o oxigênio atmosférico. Uma vez terminado a queima, nós vamos voltar e pesar então a massa do produto. Agora vamos voltar novamente à balança, onde a massa do produto será pesada. Vamos esperar estabilizar a balança e medir então a massa do produto, 233,9 miligramas. Se vocês observarem, então a massa passou de 220 miligramas para 233,9 miligramas, ou seja, a massa aumentou. Isso quer dizer então que o ferro reagiu com o oxigênio, formando o óxido de ferro, e agora o oxigênio está incorporado à estrutura do produto. Isso quer dizer que é a lei da ação das massas atuando numa reação química, onde nós temos então a massa dos reagentes se converter em massa dos produtos. Então, Jéssica, espero que você tenha compreendido o nosso experimento. E lembrando que numa reação química, as massas se conservam. A massa do reagente sempre se conserva durante a reação química para formar o produto. As massas dos reagentes somadas são iguais às massas do produto.